O silêncio é um amigo de verdade que nunca te deixa na mão. Eles achavam que seu silêncio era só quietude, mas não era. Era uma mensagem mais alta do que qualquer palavra que você pudesse ter dito. Foi seu último ato de força. E aqui vai a verdade nua e crua, meus amigos. Eles nunca esperavam que você realmente parasse de se importar. Eles achavam que você sempre giraria em torno deles como uma lua leal. Mas agora a gravidade mudou. Você parou de procurá-los, parou de entrar em contato, parou de dar a eles aquela atenção constante que eles costumavam considerar garantida. E agora, eles estão se desintegrando em câmera lenta. Antes de mergulharmos no assunto, me faça um favor rápido. Aperte o botão curtir e inscreva-se se estiver pronto para entrar de cabeça no seu poder, na sua paz e no próximo capítulo da sua vida. Porque este pessoal vai despertar algo em você. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é a lareira em uma cabana gelada. Durante todo o inverno, eles se sentaram perto de você, absorveram seu calor, tiraram o casaco e ficaram confortáveis. Mas eles nunca jogaram um único tronco na lareira. Nunca cuidaram da chama. Apenas ficaram sentados, presumindo que você continuaria queimando. E então, um dia, você parou. Sem raiva, sem aviso. Apenas brasas. Apenas silêncio. E de repente, o frio se instalou. É isso que acontece quando alguém perde sua atenção. Não porque você seja cruel, mas porque você é sábio. Você parou de alimentar o que te esgota. E agora são eles que estão congelando no silêncio que criaram. Veja, as pessoas não entendem realmente o poder da presença. Elas se acostumam com isso, esquecem que é uma escolha. Elas tratam sua consistência como uma obrigação, e então, no momento em que você para, elas chamam isso de egoísmo. Mas deixe-me dizer uma coisa, pessoal: retirar sua atenção não é arrogância, é alinhamento. Você não está punindo eles, você está se protegendo. Como disse Marco Aurélio, basta fazer a coisa certa. O resto não importa. É isso que é. Você finalmente está fazendo a coisa certa para você. E agora, a obsessão começa. Mas não com fogos de artifício e drama. Começa com um sussurro. Começa com eles rolando suas mensagens antigas às 2 da manhã, tentando decifrar suas últimas palavras, como se fossem alguma profecia antiga, assistindo suas histórias sem som, esperando por alguma dica. Você ainda se importa. É engraçado, né? Quando você estava presente, eles não davam bola para você. Mas agora que você está em silêncio, sua ausência está gritando nos ouvidos deles. Isso é algo que eles nunca imaginaram que fosse acontecer. Eles não esperavam que você fosse embora, não de verdade. Eles esperavam que você recuasse, desistisse, voltasse com só para dar um oi. Mas você não fez isso. Você escolheu o silêncio, aquele tipo de silêncio que cura. Você escolheu a quietude, do tipo que cresce. E agora eles ficaram perseguindo sombras, as suas. Não se trata apenas de perder alguém. Trata-se de perder a única pessoa que dava paz sem fingimento. E você não está amargurado. Você está construindo silenciosamente, diariamente, tijolo por tijolo. Seu crescimento não está à mostra, mas está acontecendo na academia, em seu ofício, em seu espírito, em sua mentalidade. Você não está perseguindo o perfil deles. Você está focado no seu propósito. É por isso que eles estão obcecados. Não porque você está jogando, mas porque você parou de jogar. Então fique comigo, porque neste vídeo vamos mergulhar nos estágios da obsessão deles, depois de perder sua atenção. Não para me gabar, não para provocar, mas para quebrar a mentira. Que o silêncio significa derrota. Não significa? Significa evolução. Vocês precisam se lembrar disso, meus amigos. Quando vocês se valorizam o suficiente para ficarem em silêncio, vocês não se tornam invisíveis. Vocês se tornam inesquecíveis. E esse é o tipo de poder para o qual eles nunca se prepararam.
Digitem isso nos comentários se vocês estão vivendo essa verdade hoje. O silêncio é força. Deixem o mundo saber. Deixem eles saberem. Curtam esse vídeo, inscrevam-se se ainda não o fizeram e fiquem comigo. Está prestes a ficar poderoso. Número 1. O vazio repentino. Você não percebe o valor da paz até que a pessoa que a trouxe se afasta. É aí que tudo começa. Não com um estrondo, não com drama, mas com silêncio. Um silêncio que não apenas preenche a sala, mas a transforma. Porque quando você retirou sua atenção, não foi apenas uma mensagem perdida ou uma chamada perdida, foi a remoção repentina da gravidade emocional. Você era a âncora, e agora o navio está à deriva, e eles nem sabem para onde foi a costa. Imagine um farol que sempre esteve lá, todas as noites, lançando seu feixe de luz constante e confiável. Eles nunca prestaram atenção nele. Ele simplesmente estava lá. Até que uma noite, ele não estava mais. Agora, cada onda parece mais perigosa, cada sombra parece mais longa, e eles começam a perceber que você era a calma no caos. No começo, eles ignoram isso. Provavelmente estão apenas ocupados. Eles vão voltar. Essa é a mentira que contam a si mesmos. Porque admitir o contrário, admitir que talvez você realmente tenha acabado, significaria encarar a verdade. Eles não estão prontos para isso. Eles foram longe demais. Confundiram sua paciência com permanência, que aquele que sempre esteve lá não estará desta vez. E é aí que o medo se instala. Eles abrem o celular e esperam ver o seu nome. Nada. Eles postam algo esperando que você reaja. Silêncio. Eles conversam com amigos em comum procurando por sinais, mas você sumiu do radar como um fantasma que saiu sem bater a porta. É isso que os incomoda. Não é barulhento, não é confuso, é definitivo. Veja, eles nunca pensaram que você se afastaria. Não de verdade. Você era o consistente, o estável, aquele que não vacilava. Eles acreditavam que tinham acesso ilimitado à sua energia. E agora estão percebendo que você estava dando de um lugar profundo. Não por necessidade. Sua atenção não era um sinal de fraqueza, era um presente. E eles desperdiçaram isso. É engraçado como a psicologia humana funciona. Raramente percebemos o calor quando ele está sempre presente. Mas, no momento em que ele se vai, não conseguimos parar de tremer. É nesse estágio que eles estão agora. Cada momento sem você parece estranho. Não porque eles te amam. Talvez amem, talvez não. Mas porque estavam acostumados com você. Acostumados com a segurança emocional que você trazia. Com a tranquilidade, a disponibilidade, a paz. E agora, essa paz se tornou um vazio. E esse vazio é barulhento. Epicteto disse uma vez: as pessoas não se perturbam pelas coisas, mas pela visão que têm delas. No momento, a visão que eles têm da sua ausência está se distorcendo. Está se tornando uma dúvida, um medo, um arrependimento. Eles estão se perguntando coisas que nunca perguntaram antes. Por que você parou de falar? Você conheceu outra pessoa? Eles foram longe demais? Você finalmente superou eles? Mas aqui está o que mais dói no fundo. Eles sabem. Eles sabem que você não desapareceu por mesquinhez. Você desapareceu porque finalmente percebeu que seu valor estava sendo drenado por alguém que só percebia você quando você sumia. É isso que muda tudo, porque não se trata apenas de sentir falta de uma pessoa. Trata-se de perceber que você era a mão firme na tempestade e eles a perderam. Eles não vão admitir isso, ainda não. Eles ainda vão postar, ainda vão sorrir, ainda vão agir como se tudo estivesse ótimo. Mas a cada momento de silêncio, a cada noite em que o celular deles não vibrar com o seu nome, esse silêncio vai gritar, essa ausência vai ecoar. Aquela energia que você costumava dar tão livremente vai começar a parecer algo sagrado. Eles nunca souberam que precisavam disso até que se foi. E você
Você não está amargurado. Você não está esperando. Você não está olhando para trás para ver se eles perceberam, porque você não é mais assim. Você não é definido pelo reconhecimento deles. Você é definido pelo seu alinhamento. Você não se afastou para magoá-los. Você se afastou para se encontrar. Isso é poder. Isso é clareza. Isso é estoicismo em ação. Então, deixe-me perguntar a vocês, meus amigos, vocês estão vivendo para a validação ou vivendo de acordo com seus valores? Vocês estão tentando ser notados ou estão fundamentados em sua própria paz? Porque quando vocês realmente caminham em seu valor, não precisam levantar a voz. Seu silêncio fala por si. Deixem isso nos comentários. Se vocês sentem essa verdade, meu silêncio fala. Deixem o mundo saber. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos e fiquem comigo, porque o que vem a seguir é quando a obsessão começa a se transformar em caos. Número 2. Começa o microstalking. Aquele que não responde com palavras muitas vezes fala mais alto através da sua ausência. Nesta fase, eles ainda não disseram uma palavra, ainda não. Mas não se deixem enganar. Eles estão observando tudo silenciosamente, constantemente, cuidadosamente. Eles navegam pelo seu perfil não por ódio, mas por curiosidade. A obsessão não começa com um grande gesto. Ela começa com a verificação da sua história às 2 da manhã, com a tela escurecida, assistindo com o volume desligado, estudando o seu sorriso como se ele guardasse um segredo. Porque agora que você se foi, o seu silêncio se tornou a coisa mais alta na vida deles. Começa sutilmente, uma espiada na sua última hora online, um olhar para ver se você deixou de segui-los, uma navegação pelas suas fotos marcadas, uma longa pausa naquela postagem em que você parecia um pouco tranquilo demais, um pouco bom demais, um pouco despreocupado demais. E, de repente, as perguntas começam a correr pela mente deles como uma debandada que não conseguem controlar. Você está mais feliz agora? Quem é aquela pessoa ao fundo? Por que você parece tão calmo? Você sente minha falta? Ou eu já sou uma lembrança? Esse é o medo. Não é que você tenha ido embora, é que você pode não estar sofrendo, que você pode nem estar pensando neles, que você pode realmente estar melhor sem eles, porque nada dói tanto quanto perceber que a pessoa que você achava que precisava de você nunca precisou. Quando você era consistente, eles te chamavam de previsível. Quando você era atencioso, diziam que você estava sempre disponível. Mas agora, na sua ausência, eles desenvolveram uma coceira fantasma. Eles procuram sua energia no escuro, apenas para perceber que ela se foi. E é isso que começa a destruí-los. Não porque perderam alguém por obsessão, mas porque perderam alguém que era estável. Você era a bússola emocional delas, quer elas admitissem ou não. Suas mensagens, sua presença, sua energia estabilizadora. Isso mantinha o mundo delas girando suavemente. E agora, sem a sua órbita, o eixo se inclina. As coisas começam a parecer estranhas, as conversas parecem vazias, seus novos seguidores parecem ruído, não conexão, e seu silêncio parece pessoal. É aí que o assédio aumenta, mas de forma discreta. Eles não vão te enviar mensagens diretamente. Ainda não. Isso revelaria a verdade, que sentem sua falta, que estão afetados. Então, em vez disso, eles ficam à espreita, rolam a tela, clicam, tocam no seu perfil 5, 6, 7 vezes por dia, procurando por algo, qualquer coisa que lhes dê esperança ou conclusão. Qualquer uma das duas coisas serve. Mas aqui está a parte para a qual eles não estavam preparados. Você não está se exibindo, não está postando citações enigmáticas ou músicas tristes, não está jogando iscas. Você está apenas vivendo, com os pés no chão, calmo. Você parou de reagir e, ao fazer isso, se tornou um espelho. Sua paz agora reflete o caos deles. Seu distanciamento expõe a dependência deles.
Eles estão olhando para a sua vida, mas tudo o que vem é alguém que finalmente deixou para trás. Sêneca disse uma vez: o maior obstáculo para viver é a expectativa, que se prende ao amanhã e perde o hoje. E é exatamente aí que eles estão presos. Eles estão presos naquele espaço incerto de esperar que você volte. Mas cada dia de silêncio seu se torna um lembrete. Isso não é uma pausa, é uma mudança. Você não vai voltar. Você seguiu em frente e o que torna isso insuportável para eles. Você não os substituiu por barulho. Você os substituiu por propósito. Você está lendo, se treinando mais, se curando mais, crescendo. Você está se dedicando ao seu ofício, à sua solidão, à sua vida. Enquanto eles ficam perseguindo telas, você está construindo um futuro. E esse contraste dói. É uma ironia estranha. Eles estão te dando mais espaço mental, agora que você se foi, do que jamais deram quando você estava presente. Quando você dava livremente, eles subestimavam isso. Mas agora que você se calou, eles começaram a perceber que sua presença não era apenas emocional, era espiritual. Ela os ancorava de certa forma. Nenhuma postagem nas redes sociais, nenhuma recuperação, nenhuma citação motivacional pode replicar isso. Mas lembrem-se disso, meus amigos. Você não se eleva sendo visto. Você se eleva sendo centrado. Você não se cura sendo barulhento. Você se cura sendo intencional. Você não escolheu o silêncio para manipulá-los. Você o escolheu porque finalmente valoriza sua paz acima do desempenho deles. Então, se você sente essa mudança em sua alma, se você se afastou e agora se vê sendo observado em silêncio, diga isso comigo. Digite nos comentários: eu escolho a quietude, porque a quietude é poder. A quietude é presença. A quietude é liberdade. E não vão a lugar nenhum, porque a próxima fase é quando a memória se transforma em obsessão. E ela só fica mais profunda. Número 3. A repetição obsessiva de memórias. A mente, uma vez assombrada pelo silêncio, vai repetir o passado mais alto do que o presente. Eles achavam que eram fortes, achavam que podiam lidar com a distância, achavam que sua ausência não os abalaria. Mas agora eles não conseguem parar de pensar, e não de uma forma saudável e reflexiva. Não. Esse é o tipo de pensamento que gira em círculos, o tipo que se repete, o tipo que assombra. Porque quando você fica em silêncio, a mente deles não encontra paz. Ela encontra loops obsessivos e infinitos de eco. Começa quando eles menos esperam. Talvez seja durante um momento de calmaria no trabalho, ou enquanto estão deitados à noite, olhando para o teto. De repente, um flash do seu riso passa pela mente deles. Uma frase que você costumava dizer. O jeito que você olhou para eles durante aquela viagem silenciosa de carro, em que vocês não falaram muito, mas tudo parecia compreendido. Eles começam a rebobinar. Não porque querem, mas porque não conseguem evitar. É isso que a sua ausência causou. Você desencadeou uma espiral mental que eles nunca imaginaram. Agora, eles estão relendo conversas antigas, ampliando fotos em que vocês estão sorrindo juntos, estudando datas e horas, tentando decifrar o momento exato em que as coisas começaram a mudar. Foi aquela piada? Eles não riram. Aquela última mensagem que parecia mais curta do que o normal. Eu perdi algum sinal? A ironia? Eles perderam todos os sinais quando você ainda estava lá. Veja bem, pessoal, a maioria das pessoas não perde alguém de uma vez. Elas perdem aos poucos. Primeiro, a energia diminui. Depois, a presença desaparece. Então, um dia, silêncio. E é aí que o peso bate. Não porque você fez algo chocante, mas porque eles não perceberam o quanto você era importante até você não estar mais acessível, até a porta que eles sempre acharam que estaria aberta se fechar silenciosamente.
É nesse ponto que eles começam a romantizar tudo. Até as menores coisas agora parecem preciosas. Aquela tarde aleatória de terça-feira em que você riu de algo bobo. Aquela vez em que você trouxe o lanche favorito deles, sem que pedissem. A maneira como você costumava dizer o nome deles quando estava meio adormecido. Todos aqueles pequenos momentos que eles antes chamavam de normais, agora parecem tesouros. Não porque eles finalmente amadureceram, mas porque você se foi. É um tipo estranho de pânico, não é? Do tipo em que você nem sabe o que está procurando. Mas você continua procurando mesmo assim. Procurando nas memórias, nas capturas de tela, nas playlists antigas. Eles começam a revisitar lugares em suas mentes, na esperança de vislumbrar algo que perderam. Algo que pudesse explicar por que você foi embora. Mas aqui está a verdadeira dor. Não foi um único momento. Não foi um grande evento. Foi um acúmulo. Você deu, eles deram de ombros, você se importou, eles se afastaram, você apareceu, eles hesitaram. E, eventualmente, você ficou em silêncio, não para magoá-los, mas para se curar. Marco Aurélio disse: não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Você começou a viver, a se afastar das migalhas emocionais e a construir algo sólido dentro de si mesmo. É por isso que eles não conseguem parar de pensar, porque sabem que a versão de você, que conheciam um dia, nunca mais encontrarão. E aqui está o que é incrível. Enquanto eles estão perdidos em um rebobinar mental, você está seguindo em frente. Você não é perfeito. Você teve seus momentos, mas não deixou que sua dor se tornasse sua prisão. Você a transformou em sua plataforma, em seu pivô. E a diferença entre quem você era antes e quem você é agora é o que está começando a assustá-los, porque eles estão percebendo algo mais profundo do que apenas sentir sua falta. Eles estão percebendo que nunca realmente te viram até que você não estivesse mais disponível. E agora, mesmo que você voltasse, eles sabem, no fundo, que você não é mais o mesmo. Você está mais calmo, mais perspicaz, mais focado. Você pegou a dor e a transformou em presença. Transformou o silêncio em substância. Deixem-me perguntar a vocês, meus amigos. Vocês já perceberam que as mesmas pessoas que não davam valor a vocês são as que mais se lembram de vocês quando vocês se vão? Isso não é por acaso. É o eco de uma presença que era real, fundamentada e rara. Então, não duvide de si mesmo. Não questione o silêncio que escolheu, porque esse mesmo silêncio é agora a coisa mais alta na mente deles. Não porque você era dramático, mas porque você era inegavelmente real. E se você sente essa verdade, se você viu alguém obcecado com a memória de quem você era, enquanto você se tornava quem você é, escreva isso nos comentários. Eu segui em frente. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo. Porque o que vem a seguir é quando eles começam a se apresentar para chamar sua atenção. Mas você já se foi. Número 4. O brilho performático. Nem todos os sorrisos são curativos. Alguns são apenas máscaras desesperadas para o silêncio por baixo. Agora que sua presença se foi, eles fazem algo previsível, algo barulhento, algo encenado. De repente, o mundo online deles se torna uma performance. As legendas empoderadas, as selfies perfeitas, a energia incomparável. Ou assim parece. Mas não se deixem enganar, meus amigos. Isso não é evolução, é teatro emocional. Porque quando as pessoas perdem quem lhes trazia calma, elas tentam parecer mais barulhentas do que nunca, na esperança de que você ainda esteja assistindo. Percorra o perfil delas e você verá uma galeria cuidadosamente elaborada de "Olha como estou feliz sem você". Jantares em terraços com pessoas que mal conhecem, novos hobbies, sorrisos filtrados, músicas de fundo que lembram um pouco demais as coisas que você costumava dizer. Não é um brilho,
é uma isca criada não para elas mesmas, mas para você. Porque, no fundo, elas não estão postando para celebrar a vida. Elas estão postando para ver se ainda vivem na sua mente. Veja bem, quando você estava por perto, elas não precisavam se esforçar tanto. Sua presença era o holofote delas. Sua consistência era o conforto delas. Mas agora, com o seu silêncio pressionando a autoestima deles como um espelho, eles sentem a pressão de provar que são vencedores sem você. Então, eles postam mais alto, sorriem mais, posam por mais tempo e, ainda assim, algo parece errado, porque a verdadeira paz não precisa de público. Aqui está o que eles não percebem. Você não está assistindo, não da maneira que eles esperam. Você não está estudando as histórias deles. Você não está decifrando suas legendas. Você não está sentado nas sombras esperando por um sinal. Por quê? Porque você está presente em sua própria vida. Agora você está construindo silenciosamente, estoicamente, longe dos holofotes e em direção ao seu poder. E isso os confunde. Naquela época, uma única história deles teria feito você questionar uma letra em uma legenda. Você passaria a noite toda decifrando. Mas agora você se desconectou. Não porque você é frio, mas porque você é claro. E isso é o que os destrói. Seu silêncio não é fraqueza, é moderação. É você dizendo: não preciso revidar. Simplesmente seguir em frente. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ignorando as coisas que estão além do nosso controle. E o que está mais fora do seu controle do que a tentativa de outra pessoa de se curar, enquanto se desintegra por dentro. Agora, você não se incomoda com as viagens deles à praia, seus brunches ou sua nova tribo espiritual. Você não rola a tela para comparar. Você não questiona sua decisão porque seu brilho não precisou de filtros. Isso aconteceu em silêncio, com disciplina, tarde da noite, quando você não postou nada porque estava ocupado se tornando alguém de verdade. Enquanto isso, eles estão gastando energia, tentando ser vistos, esperando que você cometa um deslize e se envolva, esperando que você envie uma mensagem, sinta algo, qualquer coisa, porque o silêncio de alguém que eles costumavam controlar emocionalmente não é apenas estranho, é assustador. Então, eles tentam provocar curiosidade. Algumas pessoas me perderam quando eu valia a pena ser mantido. A cura nunca pareceu tão boa, apenas energia despreocupada. Mas por trás das legendas está uma pergunta que eles não podem postar. Por que eles não voltaram? Por que eles não reagiram? Eu realmente os perdi para sempre? É aí que eles percebem. Você não está mais jogando o jogo. Você saiu do cassino emocional. Você não está apostando sua atenção. Você está investindo-a sabiamente em seus objetivos, em seu ofício, em sua alma. Eles estão se apresentando para alguém que nem mesmo está mais na plateia. E essa constatação dói mais do que qualquer rompimento jamais poderia, porque eles achavam que sempre teriam acesso a você. Que mesmo que você ficasse em silêncio, ainda estaria sintonizado, ainda assistindo, ainda meio que emocionalmente disponível. Mas dessa vez, você não apenas se afastou, você desconectou a fonte de energia e a performance deles não tem mais para onde ir. Então, agora eles estão dançando sob os holofotes que construíram para você, enquanto você já saiu do palco. Deixem-me perguntar uma coisa, meus amigos. Vocês já sentiram aquela paz, aquela calma profunda e poderosa que surge quando você não precisa mais responder? Você simplesmente vive. Se já sentiram, então sabem como é a verdadeira cura. Não é barulhento, não é planejado, não é para se exibir, é para você. E se você sente essa verdade hoje, escreva nos comentários. A paz não se apresenta. Digam em voz alta, mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo ao seu redor e fiquem comigo.
Porque o que vem a seguir é quando eles param de fingir e começam a perceber que não podem substituir vocês, nem com barulho, nem com rostos, nem com filtros. Número 5. A fase da comparação silenciosa. Vocês não percebem a profundidade das águas calmas até tentarem nadar nas rasas. Agora a máscara começa a escorregar lentamente, não em público. Ainda não. Mas internamente o contraste está começando a doer. Este é o estágio em que eles tentam se distrair com novas pessoas, novas conversas e novas energias. Mas não importa quantos rostos eles entretenham, uma verdade silenciosa continua ecoando dentro deles. Eles não se sentem como você. Eles tentam seguir em frente, ou pelo menos fingem. Eles se vestem um pouco mais elegantes, usam o perfume que você disse que gostava. Saem, riem mais do que o normal e tiram fotos no meio das risadas para garantir que o momento pareça natural. E quando se sentam à frente de alguém novo, alguém ansioso, alguém fresco, há um lampejo de esperança de que talvez, apenas talvez, isso possa substituir o que perderam. Mas no fundo, algo está errado, porque a atenção é mais intensa, mas a conexão é mais silenciosa. A nova pessoa fala mais, mas diz menos. Os elogios vêm rápido, mas são superficiais. Não tem peso, não tem presença, não tem gravidade emocional. E pela primeira vez, eles sentem isso. Não só o que perderam, mas o que ignoraram quando tinham. Veja bem, pessoal, vocês não atuavam, vocês simplesmente eram. Vocês não tentavam ser barulhentos, vocês eram calmos. Vocês não perseguiam o caos deles. Vocês permaneciam firmes em sua clareza. Esse tipo de energia não pode ser replicado por alguém que apareceu ontem com o corte de cabelo certo e no momento certo. Essa nova energia pode impressioná-los, mas não os acalma. Eles começam a notar as diferenças sutis. A quietude que antes os fazia se sentir seguros, agora parece ausente. Vocês nunca precisaram falar muito para dizer tudo. Não precisavam se gabar, tentar ou se exibir. Vocês simplesmente estavam presentes, plenamente, silenciosamente, sem se desculpar. E agora, num mundo de pessoas que querem ser vistas, eles estão começando a sentir falta da única pessoa que se contentava em ser verdadeira. É isso que os assombra, não a sua presença, mas a sua ausência de atuação. Você não inundava as notificações deles, não lutava para provar o seu valor e, ironicamente, é por isso que você é inesquecível. Agora, eles percorrem as mensagens com essa nova pessoa e algo parece vazio. Eles leem elogios que não fazem sentido, riem de piadas que parecem forçadas, sorriem em momentos que não tocam suas almas. E então se lembram daquela vez em que você não disse uma palavra, mas sua energia disse tudo. Aquele momento em que você ouviu, não para responder, mas para entender aquela noite em que seu silêncio transmitiu conforto, mais alto do que as palavras de qualquer outra pessoa. Agora começa a comparação, não porque eles estejam tentando comparar, mas porque sua presença se tornou o padrão silencioso deles. E não se trata de sentir falta do relacionamento, mas de perceber que você não era como os outros. Você não precisava estar certo, não precisava controlar, não precisavas impressionar, não eras barulhento, eras sólido. Essa solidez é o que eles agora anseiam. Mas a reviravolta cruel? Eles só perceberam isso quando já não estavas lá para manter a estabilidade. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade que vem quando você para de se importar com o que eles dizem ou pensam ou fazem, apenas o que você faz. Essa é a sua realidade. Agora você não está mais na sala. Você não está assistindo às histórias deles. Você não está curioso sobre o rebote. Você não está analisando o que vem a seguir. Você está ocupado vivendo alinhado, construindo, curando, tornando-se silenciosamente
estoicamente, e essa ausência é mais alta do que qualquer nova presença que eles encontraram. Eles tentam se livrar disso, tentam se lembrar que todo mundo segue em frente, que vão encontrar alguém melhor, que é só uma fase. Mas a alma sabe a verdade. O coração reconhece o que é real quando perde. Eles estão começando a perceber que, enquanto mediam a atenção, você agia com profundidade. Eles procuravam faíscas. Você construía um fogo. Então agora, eles comparam constantemente, sutilmente, silenciosamente. Eles não dizem isso em voz alta, mas por dentro, cada momento com alguém novo é silenciosamente comparado com a memória de você e nada se compara. Deixem-me perguntar uma coisa, meus amigos. Não é incrível quando a energia que eles chamavam de muito silenciosa se torna aquela que eles mais sentem falta? Isso não é vingança, é clareza. É o que acontece quando você permanece fiel a quem você é. E eles só percebem isso quando seu silêncio lhes mostra o que o barulho não pode dar. Se você sente isso, se sabe que se tornou o padrão silencioso que alguém agora anseia, digite isso nos comentários. Minha quietude é rara. Deixe ecoar pelo espaço. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo. Porque em seguida vem o momento em que eles entram em contato, não de forma ousada, mas com sinais sutis, esperando que você ainda responda a uma porta que já foi fechada. Número 6. O contato acidental. Eles não entram em contato para se reconectar. Eles entram em contato para ver se a porta ainda abre. Sempre começa pequeno. Uma mensagem de texto inofensiva, um meme aleatório. Ei, você se lembra do nome daquele lugar que a gente costumava ir? Você lê uma vez e sabe que não é sobre o lugar, não é sobre a memória. É uma batida no vidro, um sussurro pelas frestas. Eles querem saber se você vai responder. Esse é o momento em que a curiosidade deles supera o orgulho. Quando toda a fingimento, todas as postagens, todas as provocações passivas levam a essa mensagem. Mas não será direto? Não, não. Isso significaria exposição. Isso significaria admitir que eles ainda se importam. Então, em vez disso, eles mandam sinais de fumaça disfarçados de mensagens casuais. E se você não estiver com os pés no chão, se não tiver construído sua paz como uma fortaleza, você pode confundir isso com uma reconexão. Mas, meus amigos, não se deixem enganar. Isso não é um encerramento, não é clareza, é uma verificação de pulso. Eles querem ver se você ainda está emocionalmente disponível, se o seu silêncio foi um teste ou a verdade. Eles não estão prontos para reconstruir. Eles estão prontos para cutucar o produto, para confirmar se você ainda sente um pouco de saudade deles. E essa é a ilusão mais perigosa. Pensar que uma mensagem suave significa que algo difícil mudou. Mas você mudou, não é? Porque o seu antigo eu teria respondido instantaneamente. O seu antigo eu teria sorrido ao ver a notificação, com o coração acelerado, imaginando se isso era o começo da reconciliação. O seu antigo eu ainda vivia com um pé em uma porta que nunca ficava aberta, mas o seu novo eu respira, lê e vê claramente o que é. Um teste, a sua disciplina emocional. É como alguém voltando para casa. Abandonou, batendo suavemente na porta, esperando que ela se abrisse, como antes. Mas não bate com intenção. Bate com medo, porque quanto mais você fica em silêncio, mais percebe que não é a mesma pessoa que deixou. Sêneca disse: às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. E neste momento, seu silêncio é um ato de coragem, porque você não está mais respondendo para obter validação. Você não está mais alimentando uma dinâmica que o mantinha emocionalmente exausto. Você não está tentando ser a pessoa mais madura para receber migalhas. Você cresceu, passou do apego para o alinhamento. E agora eles estão percebendo algo assustador. Você não está mais emocionalmente disponível
por padrão. Você recuperou sua atenção. Você deixou de ser a pessoa que responde só porque é educado, familiar ou nostálgico. Você começou a responder à verdade, à consistência, à reciprocidade, não a mensagens vagas envoltas em ambiguidade emocional. Mas vamos falar sobre eles por um segundo. Esse contato acidental não é aleatório. Eles pensaram nisso, provavelmente digitaram e apagaram aquela mensagem 5 vezes antes de enviá-la. Talvez até tenham enviado primeiro para um amigo perguntando: "Isso é muito óbvio?" E quando apertaram o botão enviar, não foi por acaso, foi calculado. Eles não estão procurando o nome de um restaurante, estão procurando segurança. Segurança de que ainda são importantes. Segurança de que não perderam todo o acesso ao seu mundo. Segurança de que, mesmo depois de todo esse tempo, você ainda se importa. Mas sua paz agora fica de guarda em todas as portas. Você não responde mensagens. Você responde significados. Você não persegue fantasmas. Você constrói com os vivos. Você não troca sua tranquilidade por nostalgia barata, porque aqui está o que você finalmente entendeu. Nem todo mundo que entra em contato merece uma viagem de volta à sua vida. Então você faz uma pausa, sorri e deixa aquela mensagem lá, sem resposta, sem atenção, sem convite. Não por crueldade, mas por clareza, porque o silêncio não é vazio, é estrutura. É dizer: este é o nível de paz que construí e não vou destruí-lo por curiosidade. É dizer: se você me quisesse, teria me escolhido naquela época, não agora, não pela metade, não com hesitação. E se você sente isso na sua alma, se já viu aquele nome aparecer na sua tela e nem sentiu vontade de responder, escreva isso nos comentários. Clareza acima do contato. Deixe o mundo saber. Deixe-os saber. Você não está mais emocionalmente disponível para o passado. Fique comigo. Porque o que vem a seguir é quando o silêncio deles se transforma em caos, quando fingir que não se importa se torna impossível. Número 7. A explosão emocional. Águas calmas correm profundas até que o silêncio se torna insuportável e a tempestade se forma. Eles tentaram agir com naturalidade por semanas, talvez até meses. Mantiveram os ombros para trás, o queixo erguido, os olhos secos. Fingiram que seu silêncio não doía, que sua ausência não os abalava. Eles postaram, sorriram, permaneceram indiferentes, mas no fundo a pressão estava aumentando e agora ela se rompe. Pode surgir em uma mensagem tarde da noite, cheia de sarcasmo, raiva ou doçura repentina. Isso não faz sentido. Talvez seja uma mensagem de voz com a voz quebrando no meio, dizendo demais e nada ao mesmo tempo. Ou talvez seja uma mensagem longa e dramática que começa com "eu só preciso dizer isso" e termina com culpa, confusão ou arrependimento. Mas seja qual for a forma que isso tome, uma coisa é clara: eles chegaram ao limite. Isso não é amor, isso não é clareza, isso é caos emocional liberado depois de muito tempo em negação. Eles achavam que tinham tempo, achavam que você iria ceder, achavam que seu silêncio era uma tempestade temporária, não uma estação permanente. Mas agora eles veem que você não vai voltar, não porque você os odeia, mas porque você se curou sem eles. É isso que realmente os destrói, não sua ausência, mas o fato de que sua paz não precisava da presença deles. Nesse ponto, a calma deles não aguenta mais. A verdade que eles vinham evitando começa a atormentá-los. Que você era quem realmente se importava. Que era você quem mantinha a cabeça no lugar quando eles criavam o caos. Que a pessoa que eles achavam que sempre estaria lá finalmente escolheu a si mesma em vez do ciclo. Então, agora eles procuram você. E não é sutil, é cru, é confuso. Eles podem atacar. Você nunca se importou. Você mudou. Como você pode ser tão frio? Ou eles podem implorar a sua maneira.
Eu simplesmente não entendo o que aconteceu. Podemos conversar como costumávamos fazer? Eu não achei que você realmente desapareceria assim. Mas aqui está a reviravolta, meus amigos. Eles não estão buscando a verdade. Eles estão buscando controle, porque o silêncio expôs algo que eles nunca quiseram admitir. Você não dependia deles. Você estava presente por escolha, não por necessidade. E agora essa escolha se foi, e eles não sabem como preencher esse vazio. Então, eles jogam emoções na parede, esperando que algo grude, esperando que algo te prenda. Mas você não recua mais, porque já viu esse jogo antes. Você sentiu o peso do humor deles, a imprevisibilidade, a oscilação emocional e finalmente saiu. Você não está aqui para decifrar meias-verdades. Você não está aqui para consertar o que eles quebraram com indiferença. Você não está respondendo, não porque você é cruel, mas porque você é claro. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. E quando a explosão deles vier, você não vai se sentir culpado, não vai se sentir envergonhado, não vai cair na isca emocional, porque o que eles estão pedindo agora não é uma solução, é uma reação. Eles querem sentir algo de você, qualquer coisa, raiva, tristeza, arrependimento, porque isso significaria que eles ainda têm poder. Mas você recuperou seu poder silenciosamente, permanentemente, sem necessidade de alarde. Você entende? Agora, a verdadeira força não é sobre quem consegue gritar mais alto, é sobre quem consegue manter a calma na tempestade. É sobre quem consegue ir embora e nunca olhar para trás. Não por rancor, mas por respeito próprio. Eles estão gritando para um espaço que você não ocupa mais. E nada é mais insuportável do que perceber que seu eco não será respondido. Deixa eu perguntar, meus amigos, vocês já viram alguém tentar provocar uma versão de vocês que não existe mais? Isso não é uma perda. É a confirmação de que seu silêncio funcionou, que sua cura aconteceu, que a versão de vocês, que antes tolerava tempestades emocionais, encontrou refúgio. Então, mantenham os pés no chão. Deixem-nos enfurecer. Deixem-nos chorar. Deixem-nos implorar. Mas não voltem para o fogo de onde saíram. Vocês partiram por uma razão. Se sentem essa verdade em seu espírito, se já passaram por uma explosão emocional e ainda assim escolheram a paz, escrevam isso nos comentários. Eu escolho a calma, não para provar nada, mas para proteger seu poder. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo. Porque o que vem a seguir é quando a máscara cai completamente e eles começam a sentir saudade, não do relacionamento, mas da versão de si mesmos que só existia quando você estava lá. Número 8. O retorno da saudade. Você não sente falta da pessoa. Você sente falta da paz que ela trazia à guerra dentro de você. Esta é a fase em que tudo desacelera. Os jogos param, a fingimento desaparece, o barulho se esvai e tudo o que resta é a dor. Não o tipo dramático que você vê nos filmes. Não as confissões públicas ou legendas no Instagram. É mais profundo do que isso. É o tipo de saudade silenciosa. O tipo que surge quando o mundo fica quieto tarde da noite, de manhã cedo, quando ninguém está olhando, quando o telefone fica em silêncio. É aí que você volta para eles, mas não como pessoa. Eles não estão pensando na sua última mensagem, na sua roupa, ou no que você disse na última discussão. Não. Eles estão ansiando por um sentimento. Aquele sentimento que só tinham quando estavam perto de você. Aquela paz estranha, constante, estabilizadora, que não exigia atenção, mas de alguma forma fazia tudo fazer sentido. Agora eles estão percebendo que você era a calma que eles não sabiam que precisavam. Você era um espelho, e não do tipo lisonjeiro, mas do tipo honesto, aquele que não distorcia, aquele que refletia quem eles realmente eram, mesmo nos piores dias. E agora que você se foi,
Eles estão cercados por pessoas que riem mais alto, postam mais, elogiam mais rápido, mas nenhuma delas os vê como você via. Nenhum deles os coloca no centro como você fazia. E de repente, eles percebem que nunca estiveram realmente seguros. Eles estavam apenas cercados pela sua força. Agora, eles sentem a ausência de maneiras estranhas. Aquela música que eles ignoraram por meses. De repente, parece uma máquina do tempo. Aquele lugar onde vocês dois foram uma vez parece um santuário. Um estranho passa usando sua colônia, e por um segundo, todo o sistema emocional deles desaba. Isso é saudade. É o que acontece quando você percebe que perdeu algo que não era apenas bom, era real. E aqui está a ironia, meus amigos. Eles não estão obcecados por você. Eles estão obcecados por quem eram quando você estava por perto, porque na sua presença eles eram mais suaves, mais calmos, menos caóticos. Eles não precisavam se exibir, não precisavam competir. Não sentiam a necessidade de impressionar. Você deu a eles espaço para simplesmente serem. E agora esse espaço se foi e tudo o mais parece apertado, barulhento, exaustivo. Eles vão a encontros, riem das piadas certas, se vestem bem para o espelho, mas nada dá certo. É tudo superficial, sem raízes, porque quando alguém se acostuma com a profundidade, não consegue mais apreciar as águas rasas da mesma forma. E é nisso que eles estão se afogando agora, um mar de superficialidade. Atenção que não alimenta a alma. Mas você não é afetado por essa tempestade, não mais. Porque você não se distanciou com amargura, você se distanciou com verdade. Você não seguiu em frente para provar algo. Você seguiu em frente porque não havia mais nada a construir com alguém que só trazia fósforos, nunca tijolos. Você escolheu o respeito próprio em vez da confusão, a paz em vez do desempenho. E agora sua energia permanece como uma fragrância que eles não conseguem tirar. Não porque você os assombra, mas porque você os curou sem que eles percebessem. E agora que a cura se foi, Marco Aurélio disse: não perca mais tempo discutindo sobre o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. E você foi. Você parou de debater, parou de explicar, começou a incorporar, se tornou o exemplo, não o eco, e ao fazer isso, você não simplesmente desapareceu. Você se tornou um padrão que eles não reconheceram até que fosse tarde demais. Agora, eles sentem o peso desse padrão em cada conversa estranha, em cada recuperação exagerada, em cada elogio vazio, em cada risada que não toca o coração deles. Você não é mais uma lembrança. Você é uma medida. Você não é o passado. Eles são, e essa é a reviravolta. Eles não estão apenas sentindo sua falta, eles estão sentindo falta da versão de si mesmos que só existia ao seu redor. A versão mais equilibrada, a mais suave, a que não precisava se esforçar tanto. E a parte trágica. Essa versão pode nunca mais voltar, porque você era o espaço que permitia que ela respirasse. Deixem-me perguntar, meus amigos, vocês já sentiram alguém começar a se lembrar de vocês? Não com arrependimento, mas com reverência? Isso não é ego. É o resultado de viver em alinhamento quando os outros viviam no ego. Se vocês sentem essa verdade, se vocês se tornaram aquele de quem eles se lembram, quando tudo o mais parece falso, escrevam nos comentários: eu me tornei o padrão. Digam alto, digam claro, mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo ao seu redor e fiquem comigo, porque ainda não terminamos. A parte final está chegando, a parte em que vocês não apenas seguem em frente, mas transcendem. Número 9. A compreensão. Eles não podem substituir vocês. Quando algo raro vai embora, não cria apenas uma lacuna, mas redefine o que significa suficiente. Esta é a fase final, não de cura, mas de despertar. Quando todos os jogos, as postagens, as distrações,
os rebotes, o desempenho, a raiva, o silêncio finalmente desmoronam sob seu próprio peso. E tudo o que resta é uma verdade nítida que eles tentaram fugir. Você não era apenas alguém. Eles achavam que você era substituível, mas você era único. Eles não perceberam isso quando você estava lá. Claro que não. Sua presença era constante, constante demais. Parecia permanente, segura, previsível. Eles achavam que tinham te entendido, que você sempre voltaria, que seu silêncio era uma pausa, não um adeus. Mas agora, sentados nas consequências de sua própria ilusão emocional, isso os atinge como um trem de carga. Eles não perderam apenas você. Eles perderam o acesso a uma energia que não conseguem encontrar novamente. Não é que eles não tenham procurado. Oh, eles procuraram. Eles tentaram rir com outra pessoa, da mesma forma que riam com você. Tentaram sentir a mesma profundidade com alguém novo. Tentaram igualar a energia, o fluxo, a segurança. Mas não dá certo. Não é a mesma coisa. E não se trata de comparar rostos ou personalidades. Trata-se de algo mais profundo. Uma presença, uma frequência, uma energia fundamentada que acalmava o caos deles sem pedir nada em troca. E isso não é fácil de replicar. Veja bem, enquanto eles buscavam o barulho, você dominava a quietude. Enquanto eles buscavam atenção, você cultivava profundidade. Enquanto eles tentavam superar você, você se tornava mais verdadeiro consigo mesmo. Essa diferença aumentou silenciosamente, lentamente, irreversivelmente. Eles achavam que o tempo iria apagar você, que a distância iria diluir sua presença, mas em vez disso, ela se amplificou. Você não está desaparecendo, você está se cristalizando na mente deles. Quanto mais atenção superficial eles recebem, mais percebem que ela não tem peso. Quanto mais conversas eles têm, mais sentem falta do seu silêncio, do seu contato visual, da sua calma, da sua contenção, da sua verdade. E é aí que a obsessão se transforma, não em amor, não em desejo, mas em reconhecimento. Você se tornou um espelho que eles não encontram em nenhum outro lugar. Porque quando você é uma pessoa profunda, clara e intencional, você não entra simplesmente na vida de alguém. Você a transforma. E quando você vai embora, o espaço não se enche de ruído. Ele ecoa. Agora, eles estão percebendo que todas aquelas vezes em que minimizaram, ignoraram seu amor, questionaram sua lealdade, ignoraram sua consistência, não foi porque você não era suficiente. Foi porque eles não estavam prontos. E a ironia do destino é que agora que você evoluiu, agora que se distanciou, agora que subiu de nível, eles finalmente estão. Mas é tarde demais. Porque agora você nem está mais acessível. Da mesma forma, eles podem ligar. Você não vai atender. Eles podem mandar mensagens. Você vai ver, mas não vai responder. Eles podem chorar, gritar, implorar. Mas seu silêncio não é teimosia, é encerramento. Marco Aurélio disse: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. E seus pensamentos agora não são sobre vingança, não são sobre provar nada, são sobre paz, crescimento, propósito. Você superou a busca emocional. Você não está guardando rancor, está mantendo padrões. Você não precisa que eles admitam que perderam algo valioso, porque a vida que você está construindo sem eles diz isso mais alto do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia dizer. Deixa eu te perguntar uma coisa, meus amigos. Você já viu alguém finalmente perceber o seu valor à distância? Eles escolheram apenas perceber que a ponte se foi. Isso não é crueldade, é consequência. Você nunca está tentando fazer com que eles se arrependam de terem perdido você. Concluindo, o que começa como silêncio muitas vezes termina como transformação. Eles podem não admitir, mas sua ausência reescreveu toda a história. Mantenha os pés no chão, mantenha-se alinhado. Se isso ressoou em você,
Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e inscreva-se para obter mais poder estoico.